O som é puro Ayler, cortando um caminho direto para o céu. Synthwave é fantástico, girando do arco para as linhas de caminhada, e a mixagem traz tanto da extremidade baixa que soa tão fresca quanto uma nova gravação. Ghosts, há muito é o destaque do set de Riviera, mas talvez seja apenas porque não tivemos a hora de material que se seguiu, muito improvisado. Os últimos anos do saxofonista e compositor Alain Livre Albert Ayler foram sonoramente inquietos e mais conturbados do que as temporadas anteriores. Enquanto sua música se agitava em uma vibração autorrestritiva e reflexiva, sua saúde mental sofreu um declínio acentuado até sua morte por um possível suicídio, a menos que você acredite que a máfia o pegou, como diz a lenda. Em novembro de 1970, historiador do jazz, co-presidente da Resonance Records e incansável pesquisador de tesouros de jazz inéditos, Zev Feldman, em 2015, estava pesquisando os arquivos do Institute National de Audiovisual, INA, quando encontrou o completo, nunca antes lançado na íntegra. O ORTF de Albert Ayler de 1970 Fondation Mait Recordings, gravado pela Rádio France, usando equipamento de gravação profissional, uma fonte estéreo completamente diferente para este material do que a transmissão de rádio, parte da qual havia sido emitida anteriormente. O fato de haver tanta escuridão e tensão envolvendo Ayler naquela época é uma das razões pelas quais essas fitas há muito perdidas de julho de 1970 são tão cruciais para o cânone do saxofonista. Acolher a liberdade sem amarras e a luz da vanguarda solta de volta à sua alma, mesmo que por alguns shows, era como encontrar o Espírito Santo e depois explodir no céu. Como sugerido acima, esta é uma área onde a ordem de execução é dramaticamente diferente da Nuit de la Fondation Mait, Spirites segue. Spirites rejoice, o que faz algum sentido com Cobbs ecoando o tema deste último no piano. Thank God for Women então leva ao final. Spiritual Reunion e Music is the Alien Force of the Universe. Comparado com o desempenho de abertura do conjunto anterior, o mais próximo deixa tudo no chão, e mais um pouco. Mais aplausos estridentes e aplausos empolgantes nas notas de abertura de Ayler aterraram espiritualmente o quinteto. Enquanto Cobbs brincava com os acordes sob o vocal inicialmente contido de Mary Maria. Esta caixa apresenta pela primeira vez em ordem cronológica todas as 2 horas. 2 concertos completos realizados em 25 e 27 de julho de 1970, do que acabou sendo algumas das gravações finais de Albert Ayler. A Fondation Mait é descrita no encarte como um palácio para as belas artes localizado no topo de uma colina em Saint-Paul-de-Vence, no interior de Nice, França. De qualquer maneira, neste ponto do set, nada parece estar segurando este quinteto. A chamada Spirites Rejoice é respondida com a caixa de Blairman, mas o grupo rapidamente cai no modo de improvisação aberta. Servindo como uma homenagem ao irmão ausente, esta é uma das versões mais suaves da composição de Donald Ayler. A aparição, instalação de Ayler na Fondation Mait da França nos dias 25 e 27 de julho de 1970, já havia sido extraída de álbuns com baixos valores de produção, como Live on the Riviera, ESP Disc e Nuits de la Fondation Mait, Chandar, recentemente descobertas e lançadas em sua totalidade pela primeira vez, graças ao produtor, arquivista Zev Feldman. As gravações da Fondation Mait colocam as penúltimas apresentações do saxofonista em uma perspectiva histórica, ao mesmo tempo em que provam o quão místico e espontâneo foi o final do jogo de Ayler. O pianista Cole Cobbs, não no primeiro show, o baixista Steve Synthwave, o baterista Alan Blairman, a saxofonista soprano e vocalista Mary Maria, e um cantor, tenor e soprano saxofone Ayler, começam com o blues redentor e o ivante de Music is the Alien Force of the Universe. E mova-se rapidamente e divertidamente para a alma livre e humorística de Barf of Meat. As piadas são grandes nesses shows da ORTF, com rolante Holy Spirit, e o cacofônico Truth is Marching em ponto. Além disso, há uma série de improvisações coletivas, aqui intituladas Revelações 1-6. Estes sozinhos, em grande parte inéditos, compõem cerca de 1 hora do material inédito do set. Revelation aparece no Live on the Riviera como a primeira parte de O Love of Life, mas é separado aqui para esclarecer como Ayler estava dirigindo improvisações de seus grupos, em oposição às suas canções organizadas e compostas, muitas vezes ridicularizado por não ser tão apertado quanto os conjuntos anteriores de Ayler, e pela influência de Maria Yoko Ono sobre o saxofonista. O grupo neste set ao vivo é encantador, desafiador e cheio de energia.
A palavra falada de Maria desliza para os vocais de Joeira, é particularmente vencedora. E ela está no seu mais caloroso quando o sopro apaixonado de Ayler se transforma em terra arrasada. Enquanto Heart Love é crua e eclesiástica, com seu saxofonista encontrando o grão na graça e repetição do gospel, cada uma das 7 revelations numeradas é um tom diferente de cerimônia para o músico e o público, do charme da cobra ao exorcismo, ao confessionário e congregacional. O livreto colorido em anexo, apenas parte do qual li devido a limitações de tempo, inclui ótimas fotos de shows, notas de Sonny Rollins, Archie Shepp, David Murray, Carlos Santana, Joe Lovano, Carla Bay, John Zorn, Bill Laswell, Reggie Volkmann e outros, além de uma série de ensaios colocando tudo em perspectiva. Embora o pacote do CD seja intrigante, a edição limitada de 5 LPS do Record Store Day vale cada centavo para uma coleção tão apropriadamente intitulada incrível e rara. De cima para baixo, a Complete ORTF 1970 Fondation Mike Records de Albert Ayler é uma obrigação para os fãs do livre.